O Marcos perguntou, por que que o homem é propenso ao espiritismo, né? Talvez a essas práticas espiritualistas, mais do que crer no Evangelho? Porque essas coisas trabalham com categorias de sensorialidade. Uhum. E o Evangelho é pela fé, é vendo o invisível, É. é crendo no que não está tangível, é não precisando de sinal nenhum para andar, é bem-aventurados que não viram e creram. Uhum. Então o Evangelho trabalha contra o fluxo do nosso paganismo, trabalha contra o fluxo da nossa necessidade idolátrica de materialização, de visibilização, de fenomenologia, de fantasmagoria, de impressão, exceto a crença cristã que se adoece pelo paganismo pentecostalizante, divorciado, portanto, do Evangelho. Sim, Aí totalmente. no pentecostalismo pagão, o princípio é o mesmo, todo mundo buscando sinais, visibilidade, sensorialidades. É por isso que o cara que se vicia num batuque, dificilmente ele se sente bem numa comunidade tranquila, quieta, serena, sossegada, de ensino bíblico, de oração. Ele Calma, que ele tem que ter precisa aquele ritmo, né? de transe, De transe. precisa rodar, precisa ter uma semi-baiana na história, precisa ter aquele movimento, precisa ter um vamos que vamos, precisa cair, precisa disso Bem que a tudo. gente é pagão nisso Que tudo, é, ninguém percebe o quanto, né? não muda nada, mudou só a nomenclatura dos deuses. Antes era o seu pilintra, agora é o Jesus de Nazaré. Mas o cara que mudou de um ambiente para o outro foi igualzinho para lá. Só agora está invocando um poder que ele supõe ser maior, mas ele mesmo trabalha a questão com as mesmas categorias mentais com as quais ele trabalhava com os espíritos lá no paganismo dele, né? É o Então que você por falou, né? isso Não chegou no profundo da coisa, né? O é, Evangelho não chegou a tratar lá dentro. Ele e só fez uma Jesus inversão denunciou das isso, coisas, né? né? Quando as multidões vinham, e Jesus de vez em quando perdia a Se paciência, retirava. enchia o saco. Se vocês estão vindo é por causa do pão. Vocês comeram e se fartaram. Mas não é por causa do abstrato da palavra. Então fiquem aí que eu estou indo. E de vez em quando, quando o indivíduo começa a se fixar no sinal como manifestação miraculosa ou sobrenatural, e fixa-se nisso, frequentemente Jesus vai embora. Como o Evangelho nos mostra ele fazendo. Por que no Evangelho ele se retira? Quando começam os cultos aos sinais. E hoje, que é Evangelho igualmente, Exato. ele não se retira. Não se retiraria quando começam os mesmos cultos aos sinais. Ele deixa você com a fenomenologia e vai embora, meu irmão. É como aconteceu lá com os dois discípulos no caminho de Emaús, né? Na mesma hora que a preocupação estava mais na presença tangível dele, ele se retira para que a fé vá para outra dimensão, né? Da coisa mais interior do que física. Na hora em que partiu o pão e eles o viram, Jesus desapareceu da presença deles. Né? Que mais? Então, vamos lá, temos aqui outras aqui. Deixa eu pegar uma que tenha mais a ver com o que você está começando a falar. Uma irmã colocou o seguinte, eu tentei achar alguma correspondência acima para ver se ela falaria do que é, mas ela diz apenas o seguinte: Caio, levei para casa, o que faço? Aí a gente até falou que você supõe que seja o que aconteceu ali, né? A curiosidade. Que ela tenha feito a mesma viagem da menininha que foi caçar fantasmas querendo encontrar com o pai. Não necessariamente que a motivação dela tenha sido essa. Mas o fato é que ela passou pelo mesmo ambiente, provavelmente, pela mesma geografia carregada. Tenha sido porque um marido levou a mulher, o namorado, a noiva, um amigo, uma amiga, um parente, ou por causa de uma situação difícil, alguém chegou e disse, olha, vamos lá que você arranja uma solução. E às vezes a pessoa vai. E tem muito crente que vai. Olha, não é difícil, se o crente vai à Igreja Universal, ou a uma igreja desse tipo,
Eu não me admira que ele vá a uma outra coisa, porque é tudo muito igual. Há certos espiritismos kardecistas que se apresentam para consumo público num culto muito mais evangélicos do que um bom culto da Universal. de tão mais pagão mais que cara de luz. Que a expressão da coisa é. Então, uma pessoa que esteja acostumada ao neopentecostalismo está acostumada também à superstição. Porque o neopentecostalismo é pura superstição e nenhuma fé. É crença mágica, corrente, sal grosso, água fluidificada, elementos que são imantados com poderes especiais de Deus para abençoar a tua casa, mas é a mesma macumba. É a mesma ênfase objetica, mágica e pagã na capacidade dos materiais de carregarem energias que supostamente vão expulsar as malévolas da sua casa. Assim, Jesus, nesse caso, teria dito ao oficial do rei que foi pedir para ele curar o filhinho dele que estava doente há um dia de viagem, Jesus teria cortado um pedaço da túnica e dizia: leva meu filho, quando chegar lá na mão dele, leva uma lasca do meu leva cajado. Uma lasca. Jesus só mandou uma palavra. O centurião não quis nem que Jesus fosse na casa, disse: só fala e vai acontecer lá. A Ciro Fenícia só arrombou a porta, entrou, acabou com a soneca de Jesus. Ele não queria que ninguém o soubesse. Ela insistiu, contou a história. Ele disse: mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha está livre. E pronto. Mas não mandou pedacinho de nada, leva esse salzinho aqui ungido, nem nada disso. Então, o que não parece com Jesus não deve servir para nenhum de nós. Respondendo a essa irmã, o que eu suponho é que ela fez um turismozinho bobo por dentro desse negócio e agora está pagando o preço. Ela não diz o que foi, mas pode ser que ela tenha voltado para casa cheia de medo. As noites dela podem estar apavoradas, ela pode estar tendo pesadelos, ela pode estar sem entender por que surgiu dentro dela uma ação, um espírito e uma atitude de reação hostil ao marido. Ela pode não estar compreendendo por que agora tudo vira ódio, guerra dentro da casa dela. Isso teve uma questão aqui também sobre isso. Se ela diz eu fui e trouxe, normalmente a manifestação da opressão maligna vem carregada disso. E o que mais nos ajuda a caracterizá-la é a subteza. Porque, por exemplo, da mudança do ambiente rápida. Tá tudo bem, de repente ninguém mais se entende. Parece que Babel nos visitou. Exato. E se começa a falar em outras línguas que ninguém compreende. Os espíritos se desafinam. Tem algo no meio desafinando as relações o tempo todo, descompreendendo as compreensões uns para os outros. O que mais aí, Chicão? Tem uma aqui dentro da mesma pergunta que ele faz o seguinte: é possível ser curioso nesse sentido aí, dessa curiosidade espiritual, sem se prejudicar? Não. E a outra, no mesmo termo, a mera curiosidade já é uma invocação? Já abre esse portal de comunicação? Olha, não há a possibilidade de um indivíduo que conheça o Evangelho de verdade querer se tornar especialista naquilo que o Apocalipse chama de as coisas profundas de Satanás. Lembra lá no Apocalipse? Sim. Como Jesus denuncia numa das cartas àqueles que queriam conhecer as coisas profundas de Satanás. Ocultismo, né? Em Pérgamo, em Tiatira, onde estava carregado disso aí. E era um argumento cristão. Já que o nosso inimigo é o diabo, vamos conhecê-lo muito bem. Aí, quando Jesus mandou conhecer o diabo, ele disse: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. A única coisa que Paulo disse foi que nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Sim. Uma coisa é saber. É discernir, né? Ele vem para matar, roubar e destruir, pronto. Não preciso de maiores explicações. O resto são nuances da mesma vontade homicida, mentirosa e enganadora. Sempre.
Ele é o mestre das ilusões. Então, eu, se sou de Jesus, e além do que o Evangelho me diz, ainda desenvolvo uma curiosidade por mergulhar supostamente nessas coisas profundas de Satanás, a própria curiosidade já se me tornou uma invocação. Porque a fé não carrega curiosidades. A fé simplesmente sabe, eu criei, por isso é o que falei. O Senhor já me disse, a revelação... Não se envereda por esses caminhos, né? De forma alguma. Né? A revelação já está feita, já está dada. Eu sei quem é o diabo e sei que ele não tem nada, eu não tenho que ter nada com ele. Ele não tem nada a me ensinar. Ele é mentiroso e pai da mentira. Eu não quero conhecer nenhuma nuance das variações da sua perversidade, porque elas são tão variadas quanto o engano e a mentira o sejam. E mais do que isso, eu não tenho nenhuma curiosidade, porque eu não terei curiosidade por aquilo que para mim já está resolvido. Eu vou ter curiosidade de quê? Fazer anatomia de Satanás? Vai ser a minha especialidade? Exato. Vou me especializar em angiologia demoníaca? Vou estudar agora o quê? Fazer operação de fimose em demônios? Que é o que eu vejo alguns grupos aí fazendo. E parece que a maioria se vai nessa onda, né? Ficam curiosos, ficam querendo conhecer nome de anjo bom, de anjo mau. Aí acabam entrando na versão de magia negra lá do livro de Enoque, querendo declarar os nomes dos anjos mencionados lá e colocá-los a serviço das pessoas, como eu já expliquei aqui. Evocação. A conjunção de nomes, segundo essa seita enoquiana, obriga os anjos a trabalharem para os homens. Um dia eu falei longamente aqui sobre isso. Ou outra coisa que você vê nessa tentativa de conhecer as profundidades disso aí, no meio cristão, é aquele pessoal que fica fazendo anamnese de demônio. Aí quer que o demônio conte a história do pai, da mãe. São quase analistas freudianos de demônio. Aí ali o pessoal da... chegar no DNA do cara, né? O pessoal da Neuzinha Itioca, né? Porque eu tenho muito carinho pela Neuzinha, a gente se conheceu bem novinhos. Depois eu fui ficando triste quando eu a vi entrando nesse caminho aí. Que é de curiosidade desnecessária, que acaba gerando um misticismo pagão na cabeça das pessoas, acaba dando uma importância que o diabo gosta, as nomenclaturas falsas. Se perguntar a um demônio o nome dele, o único nome que o demônio pode dizer é Legião. Porque qualquer outro nome que ele diga, ele vai dizer o quê? Eu sou o Zezinho de Gadara? Ele é multifacetado, por isso é Legião, né? Zé Pilintra de Gadara, então sai no cacete. Qual é teu nome? Não era por nada, não era para identificar uma pessoa. Jesus estava só mostrando aos discípulos o elemento multifacetado daquela manifestação no Gadareno. Mas não era curiosidade. Se o nome dele, Jesus, ele nem deixava que os caras repetissem, quando os demônios saíam dizendo, tu és o Cristo, ele dizia, cala a boca. E quem fala meu nome sou eu, não preciso de diabo nem para gritar meu nome. Crente é achar o máximo, até os demônios estão pregando. Jesus mandava calar a boca, cala a boca. E naquela época eles tinham muito mais consciência cristológica do que os discípulos. Né? Ele é o filho do homem, mas nem eles sabiam ainda disso. E mesmo assim, fica calado. Fica calado. A curiosidade já é uma invocação, não tenha dúvida disso. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tinha uma irmã que tinha perguntado aqui, mas eu não achei mais a pergunta dela, aquela que eu falei no intervalo, né? Como que os espíritos ali sabiam dessas coisas todas e avisavam, né? Eu estou tentando achar aqui, mas não achei mais. Qual é o mecanismo? Dela. Se eles sabiam de fato? Se eles sabiam de Olha, fato, o que você assiste numa coisa dessa são self-fulfilling prophecies. Um bocado de vezes. O diabo dá ideia, os caras correm atrás, consciente ou inconscientemente, para cumprir. Dá ideia, se houver superstição, medo, curiosidade, fraca, né? Você pavimentou o caminho,
para materializar qualquer que seja a ideia ou a sugestão. Não precisa vir daquele... do aparelhinho. Do box, do Ghost Box.